Obrigado. Eu vou iniciar a minha palestra contando uma história do local onde eu vivo, do meu município e um pouco da minha história de vida até a data de hoje. Em 97 foi criado no município de Nova Ipixuna o primeiro PAI, Projeto de Assentamento Extrativista, Praia Alta Piranheira. A gente tinha uma cobertura vegetal de 85% de floresta nativa, onde concentrava castanha e cupuaçu. Hoje, com a chegada das madeireiras, das gozeiras que chegaram para Marabá, hoje resta pouco mais de 20% dessa cobertura já fragmentada em muitos lugares. É um desastre para quem vive do extrativismo como eu, que sou castanheiro desde os 7 anos de idade, vivo da floresta, protejo ela de todo jeito. Por isso, eu vivo com a bala na cabeça a qualquer hora, porque eu vou para cima, eu denuncio os madeireiros, denuncio os carvoeiros, e por isso eles acham que eu não posso existir. A mesma coisa que fizeram no Acre com Chico Mendes, querem fazer comigo. A mesma coisa que fizeram com a irmã Dorothy, querem fazer comigo. Eu posso estar hoje aqui conversando com vocês, daqui a um mês vocês podem saber a notícia que eu desapareci. Me pergunto, tem medo? Tenho. Sou ser humano, tenho medo. Mas o meu medo não empata de eu ficar calado. Enquanto eu tiver força para andar, eu estarei denunciando todos aqueles que prejudicam a floresta. Essas árvores que tem na Amazônia são as minhas irmãs. Eu sou filho da floresta. Eu vivo delas, dependo delas, faço parte delas. Quando eu vejo uma árvore dessa em cima de um caminhão, indo para a serraria, me dá uma dor. É mesmo que eu estou vendo um cortejo fúnebre, levando o ente mais querido que você tem. Por quê? É vida. É vida para mim que vivo na floresta, é vida para todos vocês que vivem nos centros urbanos, porque ela está lá purificando o ar, ela está lá dando o retorno para nós. E eu desmando, por causa de um conjunto de gente que só pensa no capital, pensa só neles, não pensa nas futuras gerações, não pensa em nada. Estão fazendo o que estão fazendo no nosso município. É uma vergonha, porque não se acha uma ação corajosa para resolver esse problema. Esse é um entrave. O meu objetivo, como eu vivo da floresta, como eu sobrevivo dela, essa castanheira, como eu sou castanheiro, desde pequeno, vendia in natura. Como o preço despencou e eu tenho que sobreviver, agora eu estou caçando meio, estou industrializando ela no meu próprio lote. Eu faço óleo, um óleo de primeira qualidade, rico em selênio, bom para fazer todo tipo de comida, frituras e tudo, e se usa como óleo de oliva na salada. O resíduo, que chama bagaço, se faz sorvete, biscoito, o que só a imaginação der para fazer para comer. Isso já está indo para o mercado aos poucos. Pessoal da universidade, pessoal da CPT, CNS, Belém, estão me comprando direto esse óleo, porque além de ser bom para comer, é ótimo remédio, como vocês sabem que o selênio combate câncer, né? Agregando valor à floresta ela tem que ser preservada de qualquer maneira, porque tudo que existe na floresta é rendável e dá dinheiro. Eu sou artesão em cipó. Se o negócio está preto, eu vou lá, tiro o cipó e faço 10 cestas. Eu faço R$100. 10 cestas que eu faço num dia. Cestinha pequena, se é uma cesta maior, se faz R$20, uma pela outra, faz R$200. E ela está lá, continua me dando. No dia que eu quero, eu vou lá e panho. Agora o cara só acha que ela dá recurso
se ser derribada, se ser queimada, se produzir carvão. Isso me deixa triste. Agora eu vou fazer um pedido para vocês, todos que estão aqui. Quando vocês forem comprar alguma coisa que seja derivado de madeira, que seja derivado da floresta, procure a origem. Só assim nós vamos começar a frear uma coisa que a gente não consegue lá no mato. Se você começar a dizer não para as madeiras duvidosas, que não tem procedência, que não tem origem, o mercado vai começar a enfraquecer e eles vão ver que não está dando mais resultado. Ou ele se enquadra dentro da lei, ou fecha as portas. Agora, enquanto existir quem compre madeira ilegal, quem compra coisas ilegais vindo da floresta, isso vai continuar. E quem vai ficar perdendo? Somos nós que vivemos na floresta e vocês que mais tarde não vão ter, porque ela vai acabar um dia. E se acabar, como é que nós vamos viver? Primeiro de tudo, acaba a água. Primeiro de tudo, não vai dar mais alimento, vai faltar chuva, como já foi falado aqui pelos outros palestrantes que me antecederam. São coisas para pensar, são coisas para a gente botar a cabeça no travesseiro e ficar pensando, é viável desmatar? Não, ela é viável em pé. É uma coisa que você não agoa, você não bota adubo, você só tem o trabalho de ir buscar o que ela produz. Lá na minha pequena propriedade eu produzo óleo de castanha, manteiga de cupuaçu, polpa de cupuaçu, faço artesanato em cipó e em madeira. Agora, eu aproveito as madeiras que a natureza derriba, que a natureza põe no chão para mim. Eu vou lá, aproveito ela. E no lugar daquela que caiu, eu planto outra. Porque no dia que eu me for, vai ficar minha continuidade aí. Vai ficar outras pessoas que virão e querem a mesma coisa que eu tenho hoje. Então, a floresta é sustentável 2 vezes mais em pé do que derribada. Porque quando você derriba, você só tem uma vez. E quando você deixa ela em pé, você tem ela para sempre. Você tem hoje, amanhã, você vai embora, fica outras pessoas que vão se usufruir do mesmo jeito que você, e vai viver bem. Será possível que esse aí o futuro da Amazônia? Será possível que esse aqui é o futuro do planeta? Eu acho que isso nós não queremos, nem hoje. E os que vêm depois? Vão pegar uma coisa dessa, desversificada, morta. É coisa para analisar, é coisa para pensar. Se é isso que nós queremos, não. Está nas nossas mãos e a gente tem um futuro pela frente e deve decidir se nós queremos isso aí ou aquela imagem primeira que foi colocada. Muito obrigado.